Queridos irmãos, é com muita alegria que proclamamos que Cristo ressuscitou. Nesse dia 19 de setembro, 25ª semana do Tempo Comum, nesse domingo me preparo para viajar para a Europa, para pregar o Retiro da Vida Consagrada em Portugal, com as irmãs também da Bélgica, para abrirmos uma nova casa em Roma, e estamos na preparação também de duas novas fundações, a Casa das Filipinas, vamos enviar 4 irmãs nossas para as Filipinas, uma casa para cuidar de idosos aqui em Nova Iguaçu, uma diocese perto do Rio de Janeiro, e também para enviarmos novos missionários na África. Então eu lhe peço, me ajude nessas 4 frentes missionárias para que possamos enviar missionários para Roma, o coração da igreja, manifestando a nossa unidade com o Papa, sendo um sinal também de evangelização nessa grande cidade repleta de pessoas que buscam o Senhor e que precisam justamente de acompanhamento, de formação, de pregação de retiros. Também na Ásia, nessa grande cidade das Filipinas, Masbate, então em comunhão com a Fazenda da Esperança, me ajude também a evangelizar tantos jovens, milhares de jovens, uma nação que é sedenta da evangelização. E Moçambique, vamos enviar mais 2 irmãs, e também nessa nova fundação para evangelizar do berço até ao berço celeste, que é a melhor idade. Então, me ajude, nos ajude, faça os seus depósitos, faça as suas oferendas. Nesse domingo eu conto com vocês. Eu vou viajar 1 mês e meio, então as próximas léxias serão de Portugal, serão de Roma, serão das cidades onde eu estiver, mas eu lhe peço, me ajude para poder evangelizar e abrirmos novas frentes de evangelização. Hoje, justamente com a palavra de Deus, nos é dada essa certeza de que o justo é oprimido, aquele que quer evangelizar é oprimido, mas que o Senhor verdadeiramente vem em nosso auxílio. Então, peçamos essa graça para os missionários, aqueles que se preparam a ir em missão, aqueles que se preparam a deixar o seu conforto, as suas raízes, a sua cultura, a sua língua, mas que estão prontos para ir para a nova evangelização, lá onde a igreja nos chama. Sabedoria 2, 12, 17 a 20. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que será do seu fim. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará da mão dos seus adversários. Experimentemo-lo pelo ultraje, pela tortura, para apreciar a sua serenidade e examinar a sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Forte esse complô contra aqueles que anunciam a palavra, esse ataque, essa opressão por aqueles que finalmente denunciam as obras das trevas e também anunciam a tempo e a contratempo o Evangelho. Há como que vozes que dizem, vamos prová-lo, vamos ver se ele resiste, vamos ver se ele aguenta com serenidade e resignação todas as humilhações pelas quais nós vamos fazer passar. E condenemo-lo mesmo a uma morte vergonhosa, como foi aquilo que aconteceu com Jesus, pois diz que há quem o visite. Esse dizer que há quem o visite é o trabalho dos missionários. Os missionários vão nas várias cidades anunciando que verdadeiramente Deus, esse Deus Altíssimo, é também o Deus que está conosco, que é o Emanuel, é aquele que nos visita. E que, face a tantas as opressões, a tantas ciladas, a tantos combates, Ele está verdadeiramente presente no meio de nós e nos visita com a sua graça. Salmo 53, salva-me, ó Deus, por teu nome, pelo teu poder faz-me justiça. Ouve, ó Deus, a minha prece, dá ouvido às palavras da minha boca. Os soberanos se levantam contra mim e os violentos perseguem minha vida. Eles não colocam Deus à sua frente, Deus, porém, é meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo e agradecerei o teu nome, porque ele é bom, porque das angústias todas me livrou. Meu olho contemplou meus inimigos. Que bonito podermos dar esse louvor espontâneo, esse louvor livre, esse louvor que brota do fundo do nosso coração
para glorificar, porque de verdade o Senhor não só envia os seus missionários em missão, mas também os protege, também os liberta de tantas ciladas, de tantas opressões, de tantas angústias. E o Salmo vai dizer, de todas as angústias Ele me livrou. Repete isso no teu coração, de todas as angústias Ele me livrou. Então não devemos temer, mas ao contrário, avançar mar adentro na evangelização, conscientes dos perigos, porque tem perigos, mas também conscientes da grande presença de Deus, protetora, que está à minha volta e que me liberta de todos os violentos, de todos os caluniadores. O Senhor é verdadeiramente aquele que sustenta a nossa vida. Tiago 3, 16 a 4, 3. Com efeito, onde há invejas e preocupação egoísta, aí também estão as desordens e toda a espécie de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre nós? Não vêm daqui, dos prazeres que guerreiam dos vossos membros? Cobiçais e não tendes, então matais. Buscai com avidez, mas não conseguis obter. Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Essa palavra da carta de São Tiago é muito forte, porque finalmente nos diz que há duas lógicas. Há a lógica da inveja, há a lógica das preocupações egoístas e que isso gera tantas desordens, tantas más ações. E há outra lógica, que é a lógica da sabedoria, que é a lógica da paz, que é a lógica da indulgência, que é a lógica de um espírito cheio de misericórdia e de conciliação, de bons frutos, isentos de parcialidades e de hipocrisias. Qual é a lógica que você vai deixar reinar na tua vida? Porque a lógica das preocupações egoístas, da inveja, dos prazeres, das desordens, ela vai criar muitas guerras à nossa volta. De onde vêm as guerras? Das paixões. Forte essa clareza de São Tiago. Então rezemos e busquemos hoje, começar esta semana, o domingo é o primeiro dia da semana, comecemos esta semana com essa decisão desse espírito da sabedoria, desse espírito da paz, desse espírito conciliador, desse espírito benevolente que vem o bem nos irmãos. Marcos 9, 30 a 37. Partindo dali, Jesus caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava os seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem é entregue às mãos dos homens e ele o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele o ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: sobre o que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque no caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-as nos braços, disse: aquele que receber uma desta criança, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe não é a mim, mas assim aquele que me enviou. Forte essa passagem do Evangelho de Marcos. Finalmente, das paixões, das rivalidades, das comparações, vem o espírito de querer ser o maior. E o Senhor vem nos desarmar hoje com o espírito da infância espiritual, com o espírito do serviço. Se você quer ser o maior, pois então sirva mais. Se você quer ser o maior, seja como uma criança que vive na inocência e que não tem nada para reclamar, nem nada para provar, nem nada para exigir de cargos. Seja um coração de criança. E é assim que os missionários partem para uma nova missão. Sem nada, sem seguranças, sem cargos, sem reconhecimento, sem pessoas que os elogiam, partem como crianças, muitas vezes nem sabendo falar a língua. Então passam por toda uma experiência de morte interior para adentrar numa nova cultura, para adentrar no novo
continente, numa nova forma de viver o Evangelho e, com muita pequenez, devem ser o servo de todos. Vão para evangelizar a todos, sem exceção, dos pobres aos ricos, dos que são muito favoráveis aos que são muito hostis à evangelização, vão para evangelizar em túnica de serviço. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, servindo a todos. Aquele que quer ser o maior, tenha um coração de criança. Santo Agostinho vai nos dizer justamente esse grande alerta. Cuidado, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Acaso não são as ovelhas que os pastores têm que apacentar? Quer dizer, os pastores apacentam ovelhas não a si mesmo. É este o motivo de repreensão a tais pastores que se apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Quem são estes que se apacentam? O apóstolo diz, todos os que procuram seu interesse e não o interesse de Jesus Cristo. Então rezemos por esses missionários que não vão para se apacentar a si mesmos, mas para apacentar aqueles que Jesus quer, porque vão só guiados pelos interesses de Jesus Cristo. Me ajude a evangelizar e eu deixo aqui esses vídeos com as várias fundações para que você veja, eleja no seu coração um país, ajude uma missão, uma fundação. Você pode ser sensível ao coração de Roma, ao coração da igreja, você pode ser sensível à Ásia, ajude-nos a adentrar no novo continente, você pode ser sensível à África e Moçambique te espera, ou você pode ser sensível a essa idade tão vulnerável, nessa casa de idosos. E são os idosos que ninguém quer. Finalmente, as pessoas que estão nessa casa são idosos que não têm ninguém por eles. E a comunidade aceitou esse desafio. As irmãs que cuidavam dessa casa e que fundaram essa casa no ano 2000, como um ato de misericórdia, não conseguem mais manter essa casa, então nos pedem de abraçar mais esse desafio da providência. Nós dissemos sim, contando com você. Olá, eu sou a irmã Maria Inês, da Comunidade Sementes do Verbo, e é com muita alegria que queremos anunciar para vocês a nossa nova missão na Itália. Queremos desde já, e através desse vídeo, a convidar você a ser missionário conosco. Nós vamos ser 4 irmãs que iremos estar nessa nova missão e queremos contar com a sua ajuda para fazer essa missão possível. Seja missionário conosco e venha evangelizar os corações na Europa. Meu nome é Alissa, sou noviça como Comunidade Sementes do Verbo. É com grande alegria que eu e mais 3 irmãs da nossa comunidade estamos sendo enviadas para a Ilha das Masbate, nas Filipinas, na Ásia. Lá tem a Fazenda da Esperança, que ajuda as pessoas a recuperar da dependência das drogas. E eles pediam ajuda da nossa comunidade nessa obra da misericórdia. Se você está assistindo esse vídeo, se você pode nos ajudar, ajuda-nos com sua oração, com sua doação. Muito obrigada.